Olá, amigos, tudo bem? A ideia de hoje é trabalharmos com três conceitos: teocracia, absolutismo e messianismo. O que eles têm em comum? A característica religiosa. Os três têm um forte marco religioso na sua organização e no seu desenvolvimento. Então, pensemos no primeiro. O que é teocracia? Teocracia significa governo de Deus ou governo de uma divindade. Isso foi muito comum na antiguidade, lá nos tempos antes de Cristo. As pessoas associavam os seus governantes a uma divindade. Isso contribuiu, para que algumas culturas fizessem festivais, construções gigantescas em homenagem aos seus governantes deuses. O caso mais clássico na antiguidade é o do Egito. O faraó que governava o Egito era um rei-deus. Ele era visto, respeitado e temido como um deus. Então, o jeito talvez mais simples da gente pensar isso são as pirâmides. O que faz um povo que acreditava todo um processo pós-morte como os egípcios? O que faz com o povo? Ajudar a puxar blocos de pedra, edificar construções durante décadas, para serem um túmulo, que ele, que está puxando pedra, não terá nada semelhante. Ele era levado àquele trabalho e um dos argumentos usados para que esse trabalho fosse executado era colocar uma importância divina no seu governante. Quer dizer que puxava pedra feliz? Provavelmente não. Mas te dava um entendimento que aquele ser merecia o seu esforço. Então, eram características associadas à religiosidade do povo. E quem sustentava aquela ideia? Os sacerdotes, que em função disso formavam uma classe, um grupo social muito importante no Egito Antigo, porque eles ajudavam a sustentar aquela prática de entendimento que o faraó era um rei-deus. Passados muitos séculos, já na Idade Moderna, a Europa viveu muitos casos de reis, monarquias absolutistas, de uma forma geral. O absolutismo também tem uma sustentação religiosa. Independe qual é a religião, tem uma sustentação religiosa. Os reis absolutistas, os governantes absolutistas, eles tinham um amplo poder sobre a população. Não estavam submetidos sob a autoridade de ninguém, nem submetidos a alguma lei. Então, lembra muito o que acontecia no Egito. Muitos estudiosos entendem que o absolutismo é uma variação da teocracia. Essa ideia de poder absoluto era tão significativa que alguns estudiosos da época, eles começaram a tentar entender e mesmo até justificar como que aquilo acontecia. Então, falou-se muito da teoria do direito divino dos reis. Como se o rei não, ele pode, ele acontece, porque ele é um enviado de Deus.
Era um entendimento, né, daquela época. Não era o único, mas era um entendimento. O caso mais clássico do absolutismo europeu na França, né? Os franceses viveram com reis absolutistas durante um tempo significativo. E o maior destaque, ou mais conhecido deles, né? Luís XIV, conhecido como Rei Sol. E Luís XIV tinha tanta consciência do seu poder e da sua influência que o que ele dizia? Ele dizia L'estat c'est moi, que significa o Estado sou eu. Eu sou o poder, eu sou o governo, eu sou a lei, eu sou a ordem. A minha vontade tem que prevalecer. Então, esse discurso, ele, para ser sustentado, muitas vezes, junto a uma população mais pobre, para ele ser sustentado, você tem que ter um vínculo religioso. Tem que ter uma base religiosa que leve ao povo aquele entendimento de que aquele governante precisa ser respeitado porque ele é um representante direto de Deus. Então, era o entendimento dessa época. Né? Próximo à ideia de teocracia. Os franceses quebraram muita cabeça e tiveram muitas ideias para romper com esse contexto. Da dificuldade surgem ideias brilhantes. A gente sabe disso. Bom, no Brasil não teve teocracia. No Brasil não teve absolutismo. Por mais que Dom Pedro I, né, primeiro governante do Brasil independente, tenha sido um administrador muito autoritário. Falaremos dele em outra oportunidade. Mas no Brasil houve movimentos também com características religiosas. E de que a gente está falando? A gente está falando de messianismo. Nós não tivemos um governo nesse formato, mas tivemos grupos com características messiânicas. O que é o messianismo? É você acreditar que existe um Salvador. E como que isso funcionou aqui no Brasil? O movimento messiânico mais fácil de entender e de visualizar a situação é em Canudos. Canudos foi um movimento que se desenvolveu logo depois da proclamação da República. E a República trouxe para o Brasil várias mudanças, e uma delas foi a liberdade religiosa, o que não era uma coisa simples no século XIX, tá? Finalzinho do século XIX. E junto com a liberdade religiosa, né, dentro do mesmo conceito, o Estado é laico. O Estado não tem vínculo religioso. Então, era uma novidade naquela época. Muitas pessoas não conseguiam entender aquela mudança. E em uma situação, né, um contexto de fome, de dificuldade, de pobreza, de carência de terra e de tudo mais, um grupo de pessoas começou a seguir um líder que apresentava também uma liderança religiosa, que era Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele encabeça um movimento que luta inclusive pela posse da terra, mas o que faz as pessoas seguirem Antônio Conselheiro e se disporem a lutar junto com ele, defender Canudos, era a pega religiosa.
era aquele vínculo da salvação. Como se ele fosse o salvador daquele povo. Então ele deveria ser seguido. Gente, Canudos tem mais de 100 anos. Foi uma revolta muito densa e difícil de ser combatida e controlada. Foi controlada pelo governo, mas não foi simples. Mas a ideia de messianismo, ela aparece em diversas regiões do mundo, principalmente nos locais que têm a herança, a tradição cultural judaico-cristã. Porque dentro da tradição judaico-cristã, espera-se, acredita-se na existência de um Salvador, que vai chegar e vai resolver os problemas. Assim como Antônio Conselheiro, para aquele povo carente, era a solução dos problemas. Se a gente pegar essencialmente, para os judeus o Salvador ainda vai vir, para os cristãos o Salvador já veio. Mas quando a gente deposita no outro a solução dos nossos problemas, é fácil, né? É fácil. Porque se tudo der errado, a culpa é do outro. Então, refletindo sobre esses conceitos, a gente já conseguiu superar a teocracia e o absolutismo. E nós precisamos amadurecer, regaçar as mangas, sair ao trabalho, estudar, ser disciplinado, porque disciplina é bom, porque contribui para o nosso crescimento. Porque se a gente sentar e esperar alguém para nos salvar, nós não vamos avançar. Porque mesmo que o Salvador apareça, nós não vamos avançar. Porque evolução, conhecimento, é de esforço pessoal, individual. E cada um de nós precisa fazer esse esforço, na medida em que quer e que consegue. Então, refletindo sobre esses conceitos da história, fica o pensamento. Faça tudo o que for melhor para que cada um de nós cresça e se desenvolva cientificamente, emocionalmente, moralmente. Não espere. Trabalhe. É o trabalho que vai trazer a nobreza do ser humano. E a gente sabe disso. Caminhe. Todos nós precisamos caminhar. Então, reflexões sobre a história, sempre associadas com as reflexões sobre nós, seres humanos que estamos caminhando rumo à nossa verdadeira humanização. Então é isso, pessoal. Qualquer dia desses a gente volta com outro conceito ou outros temas da nossa história. Um beijo para vocês.